A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no estado do Piauí, trazendo mais uma porção bíblica e hoje convidando os irmãos para abrir a Bíblia, para juntos nós lermos e meditarmos na palavra de Deus, no livro de Hebreus, Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 1 e 2, aqui aonde na epígrafe diz perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Amém? Hebreus capítulo 12 e versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui no versículo 1, nós temos aqui o exemplo dos antigos em correr a maratona da fé. O tema da nossa mensagem de hoje é a corrida cristã. Nós vamos estar falando sobre a corrida cristã. A corrida cristã, ela não é de velocidade. A nossa vitória, nós iremos vencer, não é por correr demais, não é por velocidade, não é como outro tipo de corrida, de atletismo, por exemplo, que para uns ganhar, outros precisam perder. Não, na carreira cristã, a minha vitória é também a tua vitória e a tua vitória é também a minha vitória. Amém? Então aqui no versículo 1 do capítulo 12, nós temos aqui o exemplo dos antigos em correr a maratona da fé. Aqui no versículo 12, quando o autor da carta aos Hebreus diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aqui nesse versículo 1, o autor ele estava se referindo ao capítulo 11 de Hebreus, né? Nós precisamos ver o contexto, né? Sempre ler texto e contexto para nós entendermos o que a palavra de Deus está nos mostrando. E aqui o autor, quando ele escreve aqui o versículo 1 do capítulo 12, ele está se referindo ao capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, a homens e mulheres de Deus que fizeram diferença nas suas gerações por causa da fé e ficaram, os seus nomes ficaram registrados no capítulo 11 de Hebreus, aonde fala nos heróis da fé, a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Então ali, meus irmãos, aqueles irmãos nossos, porque foram nossos irmãos na fé, eles correram, né? Eles correram a sua carreira cristã e venceram pela fé. Amém? E ficaram registrado ali para nosso exemplo. E a Bíblia no livro de Romanos capítulo 15 e versículo 4 diz que tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensinamento.
Então aqui no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1, o autor da carta aos Hebreus diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, você, meu irmão e minha irmã que me ouve, pode estar se perguntando assim: mas como é que a gente corre com paciência, né? Aqui no versículo 1, no final do versículo 1 do capítulo 12, ele diz: e corramos com paciência. Então, como é que nós vamos correr com paciência? Meus irmãos, aqui, mais uma vez, nós entendemos, porque tem vários versículos na Bíblia que nos ensina, né, nos mostra. Mas aqui nesse versículo, quando o autor diz, corramos com paciência, nós entendemos que a corrida cristã, a vitória do cristão, não é em quem corre mais. A carreira cristã não é quem corre mais, não é de velocidade, não é de quem chega primeiro. Até mesmo porque Jesus disse que naquele grande dia, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Mas a nossa vitória é de quem não desiste. Então nós estamos, meus irmãos, em uma carreira, numa corrida. Foi nos proposto uma corrida que iniciamos, e é a vontade de Deus que nós não paremos no meio do caminho, que não desistamos desta corrida. Obstáculos vão surgir, é natural, mas o contexto da carta aos Hebreus nos mostra que os nossos irmãos daquela época, eles estavam passando por momentos difíceis, mas eles foram animados, eles foram fortalecidos através desta carta aos Hebreus. E se você voltar um pouco aqui na carta aos Hebreus, aqui no capítulo 10, versículo 38, diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, quer dizer parar, né? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o justo viverá da fé, né? E se ele recuar, quer dizer, se ele parar, a minha alma não tem prazer nele. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós não devemos parar, mas nós devemos correr com paciência. Nós não podemos desistir, porque nós não fomos chamados para parar no meio do caminho, mas para permanecer, buscando forças em quem, meus irmãos? Em Jesus Cristo. Aqui no versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, o autor diz, após ele dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No versículo 2, ele diz: olhando para Jesus. Glória a Deus. Então, o nosso foco é Jesus Cristo. Somente olhando para Jesus, nós iremos nos manter firmes nessa carreira cristã. E a Bíblia diz que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então, nós não somos apenas vencedores, mas nós somos mais do que vencedores. Então, lutas virão, batalhas virão na nossa carreira, mas a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Aqui no versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, o autor diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé.
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então aqui no versículo 2, meus irmãos, nós temos o exemplo de Jesus, autor e consumador de nossa fé. Nesse versículo 2, o autor faz um apelo para que os crentes olhem para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Jesus, ele suportou a cruz, desprezando a afronta. E depois o que aconteceu com Jesus? Ele assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, se nós esperássemos em Cristo somente nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus, aqueles que esperam nele, aqueles que esperam em Deus. Amém? Por isso que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Glória a Deus. Louvado e santo é o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar hoje com esta palavra. Glória a Deus. Meditarmos, meus irmãos, hoje nesta palavra. Hebreus capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Amém? E eu vou estar encerrando esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?